querido Deus, ajuda-nos aqui a realmente transmitir a Tua palavra e na transmissão da Tua palavra, nós possamos ouvir a Tua voz e dar ouvidos ao Senhor, para que vivamos plenamente a vontade de Deus para as nossas vidas. Que o Espírito do Senhor possa nos iluminar, esclarecendo as verdades contidas nas Sagradas Escrituras. E que não apenas as conheçamos, mas que possamos vivenciá-las em nossas vidas. Que toda honra, que toda glória e que todo o louvor sejam dados hoje e sempre ao Senhor. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Pai. É interessante notarmos que dentro, especialmente do cristianismo, Deus como Pai é a maneira pela qual Cristo nos leva a orar, a buscar ao Senhor. Ele mesmo disse: Pai nosso que estás no céu. Temos que nos dirigir e nos relacionar com Deus por meio desta divina paternidade. Deus, e a Deus seja a glória por isso, Deus é Pai. Ele é Pai. E nós somos seus filhos. E só somos seus filhos porque Cristo se entregou por amor a nós. E a Bíblia diz: e a todos quanto o receberam, a saber, receberam a Jesus Cristo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, até a própria forma com a qual devemos liderar, administrar, governar a Igreja de Cristo não é outra maneira senão da mesma forma que alguém governa ou dirige a sua própria casa. A igreja e uma família são governadas da mesma maneira. Eu poderia até, e me atrevo a dizer, que a forma como devemos exercer liderança ou governo dentro da igreja se chama paternidade. E creio que não estaria errando em falar tal coisa. É tão importante os relacionamentos familiares que o profeta Malaquias, no final do livro de Malaquias, nos diz: e ele converterá o coração dos pais aos seus filhos e o coração dos filhos aos seus pais. E eis o motivo: para que eu não venha e castigue a terra com maldição. Ele converterá, ele reconciliará pais com filhos e filhos com pais, para que não venha maldição ou castigo ou consequências ruins
sobre a terra, para que eu não venha e não castigue. É necessário reconciliar o coração do pai com o filho, o coração do filho com o pai. Tudo começa pelo pai. Tudo começa pelo pai. Na parábola do filho pródigo, há algo interessantíssimo, porque existe um caminho e existe uma porta aberta para a volta do filho. De nada adiantaria o filho retornar à casa do pai se a porta lhe estivesse fechada, se o caminho lhe estivesse trancado. Ele encontrou um caminho livre, ele encontrou uma porta aberta, ele encontrou um pai pronto a recebê-lo. Essa postura é importantíssima para que haja verdadeira reconciliação. E notamos na parábola o pai agindo sempre em reconciliar. Reconciliou o filho com ele mesmo, reconciliou o outro filho com seu irmão. O pai busca reconciliação. E o nosso Pai Celestial também busca reconciliação. E para reconciliar todos com eles, Jesus Cristo é o ministro da reconciliação, que removeu de nós o muro que nos separava. Na parábola não havia muro de separação. E na nossa vida também não pode haver muro de separação. E para isso é necessário que exista uma busca, uma procura, que busquemos uns aos outros, que busquemos nos reconciliar. A Bíblia diz que Deus nos deu não apenas a palavra de reconciliação, nos deu o ministério de reconciliação. Para reconciliarmos os homens com Deus, que entenda-se bem, por meio de Jesus Cristo. Por meio de Jesus Cristo. Muitos querem conhecer este Pai. E esse Pai precisa, nosso Pai Celestial, ser revelado a este mundo. Deus Pai precisa ser revelado. E não há vida eterna sem conhecer ao Pai. E Jesus Cristo mesmo disse: ninguém vem ao Pai senão através de mim. Ninguém, e eu já disse aqui e repito, que me chama a atenção, que Jesus não disse ninguém vai ao Pai, mas Jesus disse ninguém vem ao Pai, porque eu e o Pai somos um só. Aleluia, aleluia. E que nessa manhã de domingo nós possamos ir ao Pai, porque o caminho está aberto e a porta está aberta. E aquele que disse que era o caminho, a verdade e a vida, também disse que era a porta. E também afirmou: ninguém vem ao Pai, senão através de mim. Precisamos realmente de revelação. Revelação do Pai. E uma das primeiras revelações, ou eu diria, um dos primeiros entendimentos que alguém tem a respeito de Deus, é que Deus é Pai. De forma
que sobre nós, que somos pais, cai uma grande responsabilidade, pois o tipo de pai que nós somos determina em muito o entendimento que nossos filhos terão de quem é Deus como pai. Quem é Deus? Muitos impedimentos foram criados no relacionamento entre nós e Deus pelos erros que foram cometidos por aqueles que vieram antes de nós. E muitos erros estão sendo cometidos por nós, de maneira que é necessário que nos arrependamos, é necessário que possamos refletir sobre isso e dizer que tipo de pai eu tenho sido, pois o tipo de pai que eu tenho sido é o tipo de Deus que eu tenho revelado ao meu filho. E se isso não causa temor a você, a mim causa temor. Que tipo de pai eu sou? Eu estou revelando quem é Deus. Quem é Deus para o meu filho? Eu preciso ser bom pai para que ele saiba que Deus é bom, porque Deus é pai. Eu preciso disso. Eu preciso ter também esse relacionamento com esse pai amoroso. A Bíblia nos diz: honra teu pai e tua mãe. Honra aqueles que te criam, aqueles que não apenas te geraram, mas aqueles que te geraram, aqueles que te criam. Honra o teu pai, honra a tua mãe. Isso tem a ver com respeito, isso tem a ver com reconhecimento, isso tem a ver com dar valor, com dar importância, isso tem a ver com obediência, mas isso, acima de tudo, tem a ver de viver uma vida que dê orgulho ao meu pai e à minha mãe. A minha vida honra o meu pai e minha mãe? Honra. Assim como quando Davi venceu Golias, a primeira pergunta que fez Saul foi: de quem ele é filho? Nós sabemos que Saul já conhecia a Davi, pois Davi o servia, tangendo a harpa. Davi já estava na casa de Saul, servindo a Saul, já havia algum relacionamento, havia um conhecimento, mas naquele momento Saul viu Davi com outros olhos. Não era apenas um tocador de harpa, era um herói em Israel. E ele falou: de quem ele é filho? Davi honrou ao seu pai. E eu quero dizer a você, honrou ao seu pai vencendo Golias. Ele não só libertou ou deu ânimo a Israel, ou venceu um grande inimigo de Israel, ou triunfou naquela batalha. Davi honrou ao seu pai. E isto é honrar. Honrar é respeitar, honrar é valorizar, honrar é obedecer, honrar é tudo isso. Mas honrar é dar orgulho, é dar alegria, é dar prazer,
Este é o meu filho amado, foi o que Deus disse, em quem me comprazo, em quem tenho prazer, em quem me deleito, em quem tenho satisfação. Ou que Deus devolva, no nome de Jesus Cristo, esse ambiente às nossas famílias, a todas as famílias, que haja o deleite, que haja essa satisfação, essa alegria extraordinária. Porém, nós que chamamos a Deus de Pai, e Ele é nosso Pai, e é tudo isso pela graça, porque como entender a fé cristã, como entender o cristianismo, a obra de Cristo, mais do que o cristianismo, sem entender a adoção? Para que eu entenda, e eu diria, a proporção que eu entendo a adoção, porque isso é salvação, fomos adotados, tomamos o nome dele, nome pelo qual somos salvos, e não há outro nome pelo qual somos salvos, o nome de Jesus, e que nós tomamos como família, família de Deus, e nos atrevemos, porque é um atrevimento pela fé, a chamá-lo de Pai. A chamá-lo de Pai. Sabe, Ele é Senhor, Ele é Rei, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Deus dos deuses. Ele é Deus, não há outro Deus. Ele é Senhor sobre todos os senhores. Ele é Rei sobre todos os reis. Ele é Rei sobre tudo, sobre todos, Senhor sobre tudo e sobre todos, Deus sobre tudo e sobre todos, mas Pai, Ele é nosso Pai. Ele é nosso Pai. E quando recebemos a Cristo, recebemos o poder de sermos feitos filhos. Como eu disse, Ele é Senhor sobre todos, mas Pai, Ele é nosso. Pai, Ele é nosso. E como devemos nos relacionar? Porque reconciliação implica em continuidade de relacionamento. Como devemos nos relacionar com este Pai, esse Pai extraordinário, esse Pai maravilhoso, esse Pai amoroso, esse Pai que disciplina quando tem que disciplinar, que sustenta, que guia, que educa, que provê. É interessante a questão da consciência da paternidade. Eu me lembro, e desculpe-me citar isto, eu e Luiziana casamos relativamente novos. Hoje em dia as pessoas se casam relativamente mais velhos. Mas nós casamos bem novinhos. Eu tinha 23 anos, Luiziana tinha 22 anos, quando nós casamos. Éramos jovens e nós tínhamos um desejo. Eu não sei se era uma insanidade. Nós queríamos ser pais. Hoje em dia as pessoas esperam, acho que são mais prudentes, mas nós, na nossa
insensatez juvenil. Queríamos ser pais. Nós não raciocinávamos muito se tínhamos condições de ser pais. Condições em vários aspectos. Então lutamos para ser pais, não evitamos. Sabe, quando você está casado, para ser pai, às vezes basta evitar não ser pai. E você será pai. Outras vezes não. Você tem que ter no nosso caso, bastou evitar. Veio o primeiro mês, nada. O segundo mês, nada. E já lá para o terceiro mês, nós já estávamos nervosos, dizendo, será que somos estéreis? Mas, finalmente veio. E nós nos alegramos, e toda a família se alegrou, e todos ficaram contentes com a notícia. Era a primeira criança que surgia dessa nova geração, e todos estavam muito felizes. E nós estávamos dizendo, vamos ser pais, vamos ser pais. E naquele tempo, não havia os mesmos recursos que há hoje. E quando fomos nos preparar com todo o pré-natal, com tudo que é necessário, eu me lembro até hoje de quando ouvi os batimentos cardíacos da criança que estava no ventre da Louisiana, minha filha primogênita, Débora. Ouvi os batimentos e naquele momento eu disse, meu Deus, eu vou ser pai. E toda uma responsabilidade paterna caiu sobre aquele jovem, aquele quase menino, aquele quase homem feito. Eu disse, eu tenho que ser pai. E não apenas gerar uma vida. Porque ser pai é muito mais do que gerar uma vida. Ser pai é ser responsável por uma vida. Amém? Isso é paternidade. Ser pai não é meramente gerar. Não é lançar a semente de qualquer maneira. É se responsabilizar por quem gerou. Naquele momento, nós fomos tomados desta, chamemos, consciência. E que se repetiu. E que fomos pais de 4. E que nos tornamos hoje avós. E como avós, temos uma responsabilidade que já havia como pais, que é a responsabilidade do legado. Porque quando você tem mais idade, você sabe que você tem que deixar uma influência que jamais se apagará. Um legado. Sabe, houve algo que o pai da parábola deu ao seu filho, que era impossível de qualquer pessoa tomar do seu filho. Era impossível de seu filho desperdiçar, gastar. Era impossível que seu próprio filho perdesse. E o que foi que ele deu? A boa lembrança da casa
paterna. Ele deu uma boa lembrança da casa paterna. E no momento de crise, na parábola, que aquele rapaz, que aquele jovem passou em terra estrangeira, que ninguém o ajudava, que ele disputava com os próprios porcos o que comer, ele lembrou-se da casa do seu pai e lembrou-se com uma boa lembrança e disse: na casa do meu pai não é assim. E ele tinha uma certeza, ele podia voltar à casa do pai. Ele disse: eu voltarei à casa do meu pai. A pergunta que eu me faço é: que lembranças nós estamos legando aos nossos filhos? Que lembrança, como igreja, estamos legando às pessoas da igreja, aos que crescem na igreja, aos que estão na igreja? Alguns dos que estão na igreja sairão da igreja. Eu não estou desejando. Eu estou dizendo que isso acontece. E acontece mais do que eu gostaria que acontecesse. Quantos pais dizem: mas eu criei na igreja. E eles se afastam. Deixe-me dizer, sempre olhe a parábola do filho pródigo. Deixe a porta aberta. Porque eles vão voltar. A Bíblia diz: ensina o teu filho no caminho em que ele deve andar, e mesmo sendo velho, não se desviará dele. Mas, Senhor, nós temos visto tantos se desviarem, mas eles retornarão. Eles retornarão. A semente é poderosa, é boa semente. E ela vai frutificar ao seu tempo e vai dar muito fruto. Muito fruto. Como diz o salmista: eu jamais vi. Fui jovem e agora sou velho. O salmista era velho quando escreveu isso. E tendo vivido tanto, ele disse: mas eu jamais vi. Como eu gosto desse salmista. Eu jamais vi o justo ser desamparado. E fala: e o filho do justo mendigar o seu pão. A bênção não cai apenas sobre uma pessoa, cai sobre a sua descendência. Eu jamais vi. E eu quero dizer ao salmista: eu creio e eu jamais verei. Eu creio nisso. Mas filhos devem buscar a paz. É interessante que nesses momentos, que são dias especiais, dias de celebração, muitas pessoas reclamam do dia de paz, dia das mães, que dizem: tudo isso é comércio. Há um comércio em tudo isso, não haja dúvida. Mas que bom é que pelo menos se celebre. Que pelo menos naquele dia, as pessoas costumam ir buscar os seus pais. Hoje é um dia que muitas pessoas estão buscando os seus pais. Estão indo nas casas deles, estão levando para comer. Embora haja uma diferença enorme entre o dia dos pais e o dia das mães. É só você perceber o nível de presentes. Quando é o dia das mães, os presentes têm um nível. E você diz: meu Deus, que presentão! E o pai, o dia dos pais sempre vem depois, óbvio, no ano. E o pai olha aquilo e diz: e vai esperando. E pai ganha caneta, gravata, meia cueca.
Isso é que pai ganha. Eu disse, meu Deus, cadê o presente? Né? Cadê o presente? Mas, pelo menos, a lembrança, pelo menos o retorno. O pai é buscado. O pai é buscado, que seja naquele dia, mas deveríamos honrar. E quando diz honra pai e mãe, está implícita a ideia de buscar pai e mãe. E eu quero levantar o que a Bíblia mesmo diz. Por isso deixará o homem a casa do seu pai e a casa de sua mãe, e se unirá à sua mulher. Isso quer dizer, e formará uma nova casa. Ele tem que ter a coragem para deixar e a coragem para assumir. Deixar uma casa, veja bem, não deixará no sentido de abandonará ao seu pai e a sua mãe, mas deixará o seu pai e sua mãe, deixará a casa do seu pai, a casa da sua mãe, e se unirá à sua mulher. Não é abandonar, porque isso vai completamente contra honra pai e mãe, mas nós devemos entender que honrar não é apenas respeitar, e mesmo, como eu disse, viver de tal maneira que dê orgulho ao meu pai e à minha mãe. É inclusive honrar toda a geração de meu pai e de minha mãe. Não é apenas respeitar. Respeitar os mais velhos está dentro do princípio honra pai e mãe. E é algo que a nossa sociedade tem que voltar a respeitar, tem que voltar a fazer isto. Na minha família nós aprendemos, e aqui na igreja muitas vezes nós pedimos isso. Eu sei que a gente tem preocupação de servir as criancinhas rapidamente, mas eu digo o seguinte, ensine as crianças a dar a vez aos mais velhos. Ensine-as a deixar o mais velho passar, ensine a elas honrarem, como a Bíblia fala, as cães, os cabelos brancos. Embora hoje muita gente usa tintura, mas ensine a honrar. Ensine a honrar, ensine a respeitar, ensine a não sair correndo e esbarrar na pessoa mais velha e derrubá-la. Não, a parar, a deixar que ela passe. Ensine todas essas coisas. Vamos voltar a dar valores e bons valores à sociedade em que estamos. E como fazemos isso? Fazemos aonde podemos fazer. Fazemos aonde está o nosso alcance de fazer. Quando estamos com as crianças, quando dizemos, dê bom dia, dê a passagem, deixe a pessoa se servir primeiro. A sociedade hoje não ensina isso. A sociedade hoje faz uma coisa que a Bíblia condena, entrega à criança o seu próprio caminho. Digo assim, vire-se. Vire-se. Nós não podemos, isso não é paternidade. Sabe? Nós não podemos ser maus pais, nós temos que ser bons pais. Na casa do meu pai, não é assim. Meu pai trata todos com respeito. Meu pai trata todos com justiça. Sabe, o que ele se lembrou não foi tanto, eu creio que ele se lembrou dos ensinos, das palavras do pai. O que ele se lembrou foi da vida do pai. Foi do testemunho do pai. Ele diz, na casa do meu pai não é assim. Na casa do meu pai não é assim.
Meu pai não trata os outros assim, como os outros me tratam. Eu posso confiar no meu pai. É melhor ser servo do meu pai do que viver nesse mundo aqui. Porque o meu pai é bom. O meu pai é bom. Sabe, há um texto no livro de Juízes, logo no início do livro de Juízes, sobre a filha de Calebe, o primeiro grande juiz, Otoniel, e que Calebe dá terras e a filha em casamento a Otoniel, mas as terras não tinham água, eram terra seca. E a Bíblia diz que ela montou no jumentinho e foi ter com seu pai. Ela foi buscar o seu pai. Ela buscou o seu pai e falou com o seu pai. E a Bíblia nos diz que quando ela desceu do jumentinho, Calebe lhe perguntou: o que é que você quer? Ela respondeu: quero que me dê um presente. Filhos são interessantes e quase sempre interesseiros. Filhos são interessantes. Quero que me dê um presente. Já que o Senhor me deu uma terra seca, me dê também algumas fontes de água. Veja, isso está em Juízes, capítulo de número 1, como eu disse no início do livro de Juízes. É a partir do versículo de número 14 e 15. Então Calebe, diz a palavra, lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Quem tem um pai bom tem tudo. Tem tudo. E nós temos um pai para lá de bom. Um pai maravilhoso. Um pai extraordinário. Um pai que nós podemos chamá-lo, e só nós podemos chamá-lo. Anjo nenhum, por mais glorioso que seja, pode chamá-lo como nós temos o atrevimento de chamar, por causa da fé, por meio da graça, chamá-lo de Pai. Que atrevimento entrarmos no salão do grande trono branco, que a Bíblia nos cita. Eu imagino serafins ao redor do Senhor, dizendo: Santo, 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 querubins da guarda, anjos por toda parte, arcanjos poderosos, todos se dirigindo ao onipotente, ao todo-poderoso, sim, chamando-o de Senhor. E do que lhe chamariam? E chegamos nós. E por causa do sacrifício de Cristo, entramos como crianças na sala do Pai. Eu imagino a desordem que fazemos, adoradores como somos, interrompemos os belos cânticos angelicais e não sabemos se somos afinados ou desafinados, mas cantamos e cantamos com toda a força.
e ainda nos atrevemos a chamá-lo Pai. Eu imagino Gabriel e Miguel me olhando e dizendo: quem ele pensa que é para entrar aqui? Eu sou um atrevido. Não em mim mesmo, mas através de Cristo. Quando a Bíblia diz que o caminho está aberto, que nós podemos entrar, eu quero dizer a você, o caminho não está fechado. Que nós podemos entrar pelo sangue. Aquelas músicas antigas, pelo seu sangue carmesim. E seria de outra cor? Sim, eu posso entrar. Eu posso me atrever. Eu posso entrar sem protocolos. Porque eu sou filho. Eu sou filho. Eu posso me aproximar dele. Mas como eu o buscarei? O caminho está aberto. A porta está aberta. Mas é necessário que o filho, como na parábola, e eu estou indo além do que é uma palavra sobre salvação, eu estou falando de busca e busca diária do Senhor. Tome uma decisão, se levante, ande, vá em direção a Ele. E a Bíblia diz, e volto a Malaquias, no capítulo 1 de Malaquias, no versículo 6, o filho honra o pai, e o servo respeita o Senhor. Se eu sou pai, pergunta-nos Deus, onde está minha honra? E se eu sou Senhor, onde está o respeito para comigo? Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu respeito? De que forma eu me relaciono com este meu pai? Porque ele é pai. E ele é o meu pai. Ele não é apenas meu pai porque é o criador de todas as coisas, o pai da criação, ou o pai na criação. Ele é pai porque ele me adotou. E eu tenho um relacionamento com ele. E esse relacionamento é baseado em honra. Ele é Senhor, sim, e então ele merece respeito. Como eu vou, como eu busco esse meu pai? Se eu sou pai, onde está a minha honra? Se eu sou Senhor, onde está o meu respeito? Deus está falando aqui sobre todo o relacionamento do povo de Deus, especialmente dos sacerdotes, no serviço ao Senhor, na adoração ao Senhor. E será que em nossos dias o Senhor, que nós nos atrevemos, que nós o chamamos, e graças a Deus que podemos chamá-lo assim, que oramos e dizemos, Pai nosso, Pai nosso. E Ele então nos questiona, se eu sou o seu Pai, onde está a minha honra? Você me honra com sua vida? Você de fato me busca? Me busca verdadeiramente? Deixe-me dizer uma coisa a você. A Bíblia diz que serei buscado e serei achado. E a Bíblia diz, todo aquele que busca, acha. Todo aquele que busca, encontra. Mas a Bíblia também nos diz em Jeremias, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração.
de todo o vosso coração. Eu não posso buscar a Deus de qualquer maneira. Buscar a Deus de qualquer maneira não é dar honra ao Senhor. Se eu quero honrar ao Senhor, eu tenho que buscar ao Senhor da maneira que o Senhor merece ser buscado. E Ele merece ser buscado de todo o nosso coração. Se não for de todo o nosso coração, convertei-vos a mim, a Bíblia diz, de todo o vosso coração. Convertei-vos a mim. Jesus se deu por inteiro. Eu também tenho que me dar por inteiro. Se eu quero conhecer a Deus, eu quero dizer uma coisa a você. Deus se revela a nós através das Escrituras. E se eu não tenho uma paixão pelas Escrituras, é que eu não tenho uma paixão por conhecer a Deus. Deus se relaciona conosco por meio da oração. E se eu não tenho uma paixão pela oração, eu não tenho uma paixão pelo relacionamento com Deus. Por isso eu digo a você, leia, estude a palavra, mas estude a palavra de todo o seu coração. Ore, mas ore de todo o seu coração. Devote-se, mas devote-se de todo o seu coração. Isto é buscar a Deus de todo o seu coração. Se você quer saber qual é a intensidade de uma vida espiritual, se uma pessoa verdadeiramente é espiritual, o quão espiritual ela é, veja qual é a intensidade da vida dela de oração. Porque quanto mais intensa ela é em oração, mais espiritual ela é. Mais intensa ela é em sua espiritualidade. Como temos buscado ao Pai. Ao Pai. Eu não posso, como pai, esperar qualquer coisa dos meus filhos. Um pai faz sem esperar retribuição. Ou então ele não é pai. Se ele é pai, ele simplesmente faz porque ele é pai. Aquela criança que surge, não fez nada. Ela só nasceu. Ela só surgiu. E eu a amo. E eu a amo. Amo antes do nascimento. Amo antes da concepção. Porque eu a esperava. Como disse, eu e Luziana queríamos ser pais. E particularmente eu digo, eu não conheço uma mãe como Luziana. Luziana, ela foi criada para ser mãe. Ela é mãe, pronto. Ela é mãe. Misericordiosa. Eu sou pai. Eu sou pai. E às vezes como pai, eu tenho inveja das mães. Não só por causa dos presentes. É que na hora do grito, na hora do apuro, ninguém chama um pai. Chama uma mãe. Porque mãe é ventre. Mãe é útero. Nós não somos ventre. Nós não somos útero. Nós somos braço. É diferente. É diferente.
Mas o pai tem que fazer sem esperar reconhecimento, sem esperar ser buscado, sem esperar gratidão. Farei de novo, não deixarei de fazer. Por quê? Porque sou pai. E como pai, tenho que estar presente. Como pai, tenho que agir. E como pai, tenho que lutar pelos meus filhos. Foram aos homens que a Bíblia disse: lutai por suas mulheres e lutai pelas suas famílias. E nós temos que assumir isso. Mas quão bom é ser buscado. E Deus que faz, e não espera reconhecimento, não espera retribuição, mas que nós o busquemos. E como pai, só uma coisa nos pede. Pois ele diz: filho meu, dá-me. O que pediu a filha ao pai? Dá-me fontes. E o pai, veja que ela pediu alguma fonte de água. E o pai lhe deu todas as fontes, superiores e inferiores. Deu tudo. Deu tudo. E o pai apenas pede, dizendo: filho meu, dá-me o teu coração. Mas não dá-me um pedaço do teu coração. Não dá-me quase todo o teu coração. Dá-me todo o teu coração. Sabe por quê, meus irmãos? Esse é o segredo. Quem tem o coração, tem tudo. Não precisa de mais nada. Mauataã conta uma história interessantíssima sobre um rei muito poderoso que era dadivoso em recompensar o que lhe serviam. E a 3 homens recompensou de diversas formas. E a esses 3, um deles quis tesouros. E o rei lhe deu, porque ele serviu muito bem. E outro quis terras, domínios. E o rei lhe deu, porque ele serviu muito bem. Mas o que lhe serviu melhor disse: o que você quer? Dá-me tua filha. Porque quem tem a filha, tem tudo. Porque tem pai. Olha, meus amados irmãos, Deus nos deu o que Ele tinha de mais precioso. Ele se deu a nós. Ele se fez carne, morreu na cruz do Calvário, por amor a nós. E tudo o que Ele nos pede é que nós possamos dar o nosso coração. E o que Ele nos dá, a Bíblia diz: aquele que deu o seu próprio Filho, por amor a nós, como não nos dará com Ele, gratuitamente, todas as coisas? O que Ele nos deu tudo. O que Ele nos pede, só o nosso coração. Mas que tem que ser todo o nosso coração. Amém? Senhor nosso Deus, nós nos entregamos em Tuas mãos. Nessa manhã de domingo, nós queremos, ó Pai, dar essa liberdade ao Espírito Santo, de agir na nossa vida, de nos convencer, de nos ajudar a viver verdadeiramente como filhos amados. Por isso,
recebe hoje o nosso coração. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém.